gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Inter 1, Grêmio 0, que acaba de acontecer no estádio Beira-Rio. 48 mil torcedores assistiram a partida de ampla superioridade do Colorado. E eu, você e qualquer pessoa que assistiu o jogo tem que reconhecer, na boa, saiu barato para o Grêmio. O Internacional era para ter goleado, tirando os 10, 15 minutos do primeiro tempo, que de fato o Grêmio avança linhas e até impõe alguma dificuldade. Tem um chute do Aravena que obriga o Rocher a fazer uma defesa minimamente interessante. Depois, o Inter assume o comando das ações e só dá Colorado. A partida tem só um reparo a fazer. O resultado é mentiroso. 1-0, a vitória, é óbvio que ela é justa pro Inter, mas era para ter sido 2, quem sabe 3, eu acho que no mínimo 3, mas se tivesse sido 4, era absolutamente normal. Foi jogo, foi resultado, foi atuação para goleada colorada. E essa, obviamente, é uma realidade que eu não consigo vir aqui e dizer para vocês que eu não acredito. Sim, para mim, o Inter venceu, convenceu, jogou melhor, e a única coisa que o torcedor neste momento pode se falar e comentar é: cara, podia ter sido uma goleada histórica no estádio Beira-Rio. Mas vamos combinar, isso é o de menos, diante dos 3 pontos, o Inter de volta para brigar ali por aquele G4 e quem sabe conseguir uma vaga direta à Libertadores da América, que agora já passa a ser algo mais palpável para a realidade colorada. Gente, vamos lá. A primeira questão é que o Roger confirmou a tendência dele ser protagonista do Clássico Grenal. Ele era o grande nome do duelo. Vamos lá, se o Roger perde esse jogo, ninguém ia estar falando do Renato exclusivamente. A gente falaria que o Renato bateu o Roger, que olha, o Roger bem feito, trocou de lado e está perdendo o Clássico Grenal. Quando o Roger ganha, e principalmente ganha com protagonismo, sendo o cara que fica mudando as peças a todo momento e dando achando soluções para o time do Internacional, é óbvio que o Roger vira protagonista. E esse é o Grenal do Roger. O Inter joga uma partida exuberante, de um futebol muito superior ao do Grêmio, e é claro que o Roger se torna protagonista, sendo o cara para sair do sufoco inicial, sendo o cara para encontrar algumas situações no segundo tempo para conseguir a vitória, porque até então não estava feita a vitória. E as mudanças do Roger, colocando o Tabata, ajudando o Internacional a chegar mais para frente, isso fazem com que a vitória aconteça. Mas eu quero pegar aqui, dividir o jogo, tá? A escalação não teve grande novidade, a tática, o Inter jogou do mesmo jeito, com o Cleiton Sampaio na zaga e não o Rogel, com o Rômulo na vaga do Fernando, Borré no ataque. Então teve aí alguma diferença do time do Internacional, mas o jeito de jogar foi mais ou menos parecido. E o Inter não se encontra na primeira parte da temporada do jogo, né, naqueles primeiros minutos, que o Grêmio marca mais em cima. Talvez a gente até pode discutir se a preparação física gremista que caiu, mas o Inter não se apavora, primeiro ponto, e esse é um ponto de time maduro, não fica ali apavorado dizendo, olha, eu não sei o que fazer, não. Tem uma hora que o Grêmio tá pressionando lá em cima e o Rocher sai jogando com o Vitão. E o Inter tá jogando o seu jogo, a sua partida, e não tá desesperado e tá saindo com a bola, trabalhando e tudo mais. Perfeito. Belo ponto de partida aqui. Só que o Inter vai estabilizando o jogo, controlando e termina a primeira etapa com 65% de bola e 9 finalizações contra uma do Grêmio, aquela do Aravena que eu citei aqui no começo. Ou seja, o Internacional foi muito melhor do que o Grêmio. O Internacional teve lances melhores na primeira etapa. E aqui eu preciso registrar um ponto que me surpreendeu, tá? O caminho do Inter, que o Inter encontrou foi na esquerda, com Wesley ao lado do Bernabé. E praticamente todo o jogo foi isso, mas principalmente na primeira etapa. Wesley ao lado do Bernabé. Wesley ao lado do Bernabé. Nas costas do João Pedro, lateral. E não do Mike, que todo mundo identificava como uma fragilidade do Grêmio, que não tinha Reinaldo, que se não é o melhor dos laterais, pelo menos é o titular e mais afirmado. E se imaginou, bom, o Inter vai jogar por ali. Não, o Inter joga pelo outro lado. E o Wesley faz uma partida maravilhosa desse tanto. O detalhe é esse, tá? A curiosidade pra mim é essa. Só que só não foi uma goleada no primeiro tempo por conta de 2 nomes. O Borré e o Marquezinho. E longe de mim falar aqui do Borré que foi o herói do jogo. Jogou bem pra caramba. Jogou bem pra caramba não. Ele tem uma estrela que lhe diferencia dos demais. E ele faz gol em momento decisivo, ele é um cara importante e tudo mais. Então eu não vou absolutamente falar mal dele. Mas eu vou te pontuar a seguinte, olha, teve 3 chances claras de gol
na primeira etapa, na segunda etapa. Tem uma que ele não imagina, o Wesley vai ali de fundo, ele não imagina que o Gemerson vai falhar. E aí, cara, se ele tá um pouquinho mais atento, ele já mete na primeira etapa. O Grêmio se safou ali com o Marquezinho também. Porque tem esses lances do Boé, que tá um pouco desatento, mas tem o Marquezinho, que salva assim, cara, o Marquezinho salva chute de longe na primeira etapa, chute de longe na segunda. Tem uma sequência de 3 lances no final do primeiro tempo, que é o Marquezinho que tá salvando o Grêmio ali, ó, defende aqui, defende lá, e a bola volta e ele pega e tudo mais. Já era pra ter ali um 2-0, olha, fora os ameaços pro Internacional. Se o Borré faz o gol, e eu não tô falando assim uma coisa maluca, o Borré faz o gol na primeira etapa, que a bola tá ele e praticamente sem goleiro, o Gemerson falha, e aí se ele só empurra pra rede, é 1-0. Se o Marquezinho faz aquela sequência de lances maravilhosos que ele faz de defesas incríveis, é 2-0, e assim, ó, seria um natural, ninguém estaria falando absolutamente nada por conta dessa situação. Mas enfim, o fato é que o Inter volta para a segunda etapa, o Roger não faz mudanças de imediato, mas tem um lance que muda tudo. Eu preciso colocar aqui, tá? Eu não sou entre os caras, eu não estou entre os caras tipo o Baldasso, que estão dizendo, olha, o Gabriel Carvalho é o cara que tá prejudicando o time do Internacional, ele não tá conseguindo jogar, ele não tá conseguindo, ele tá de mascarada, tá de unha... Não acho. Mas ele não tá jogando tão bem. E é verdade que agora já vão para algumas partidas e eu sempre digo, olha, não vai tirar o garoto, é sempre assim, garoto decide 5 jogos consecutivos, faz 2 mais ou menos, querem tirar. Não, calma, e é sempre a mesma desculpa, mas tá mascarado. Sim, mas é a idade e agora deslumbrou. Tá, mas e aí o Ener Valencia então tá deslumbrado com 40 anos? É óbvio que não é isso, eu não vou resumir a isso. Mas eu preciso te colocar que o Gabriel Carvalho não faz uma boa partida, isso impacta na vida do Alan Patrick, e que o Inter só vai melhorar quando o Roger coloca o Tabata na vaga do Gabriel, e aí o meio-campo primeiro se solta, começa a jogar mais, o Tabata joga muito bem, entra super bem, e ele cresce o Alan Patrick. É nessa crescida que numa jogada na direita o Alan Patrick faz a jogada, já tinha tido uma antes que o Borré perde, aquela que o Borré faz assim, ele enquadra o corpo, sabe, pra bater, e ele chega a entrar de chapa e perde o gol. Mais uma perdida do Borré, mas eu não vou aqui falar da estrela do Borré. E é na jogada do Alan Patrick que rola a bola pra direita, na direita sobra pro Bernabé, o Bernabé dá uma pancada, a bola escora, o Borré, sem querer, querendo, escora de cabeça, mata o Marquezinho e faz 1-0. Até ali, tava barato pro Grêmio, todo mundo sabia que o Inter merecia aquele gol. Mas aqui eu preciso colocar e registrar algumas questões. Eu não acho que o Borré, embora eu insista, o Borré, ele é a estrela do jogo. Ele é o cara, o protagonista, e ele tem meio que isso, assim, gols decisivos. Recentemente, teve uma temporada que o Damião fez pelo Inter, acho que foi logo depois da volta da Série A, da Série B para a Série A, o Damião faz uma temporada pro Inter que ele faz 11 gols. Só que 10 gols que o Damião faz, não é tão grande no brasileiro, tá? No brasileiro. Dos 10 gols que o Damião faz gols que dão pontos. Ou é o gol que tá 2-1, ele faz o gol de empate, ou é o gol que tá 0-0, ele faz 1-0, tá 1-1, ele faz o 2-1, que são gols que te dão resultado. Tem cara que tá 2-0, ele faz o terceiro. Tem cara que tá 1-0, ele faz 2. 3-0, é bom ter esse cara, mas não é decisivo. O Borré é aquele cara do gol decisivo. Ele tá perdendo muito, e eu insisto, a gente tem que falar sobre isso também, deixar aqui registrado, mas ele é iluminado. Mas me perdoe, não fique bravo comigo, o Borré pra mim não foi o melhor em campo, não. O melhor em campo pra mim foi o Wesley. No pódio que eu sempre gosto de fazer com a galera, Wesley para mim é com certeza o protagonista. Ele é o melhor jogador em campo do Inter no primeiro e no segundo tempo. Ele é aquele cara que puxa o Inter para ataque quando o Grêmio tá pressionando aqui, peraí, toca a bola em mim que eu vou ser o escape, que eu vou passar por 2-3, que eu vou ir na linha de fundo, seja numa jogada na primeira etapa que tava enroscado e ele deu um drible a mais e tal, mas pelo menos ele empurra a bola mais pro campo de ataque colorado do que naquele momento estava mais, né, o Inter sendo pressionado. Wesley para mim foi o melhor. O Bernabé, que achado foi esse lateral? Todo mundo imaginava que o Inter ia sofrer com as costas do Bernabé. Olha, as costas do Bernabé o Inter ia sofrer. Eu não tenho lembrança do Bernabé deixando o espaço vazio lá nas costas. Eu não tenho lembrança dele sendo um cara que, olha, não, até porque ele joga no ataque, ele é protagonista nesse sentido, mas, cara, ele se mata em campo, ele joga a morir. A lá, argentino, peleador, guerreiro, que deixa o sangue em campo, quase que literalmente, né? Teve alguns jogadores que deixaram o sangue em campo. Mas, enfim, ele fez demais, assim, cara, é o segundo melhor jogador em campo. E aí vem o Borré, no pódio, né, o primeiro colocado, o Wesley, segundo o Bernabé, terceiro Borré.
Menções aqui extremamente relevantes. Alan Patrick. O Alan Patrick joga pra caramba depois do gol, ele é aquele cara extremamente decisivo, joga demais e tudo mais. Só que eu também preciso colocar que o Tabata entra muito bem na partida, melhora o time, tô começando a ter que dar o braço a torcer para que, hoje, na próxima partida, se o Roger chegar e dizer, Gabriel Carvalho, vamos pro banco, tá? Não vou te queimar, tu vai ficar entrando e tal, eu vou te usar sempre, tu ainda é meu guri de ouro, tu é projeto craque, tá tudo certo, mas vai pro banco e o Tabata? O Inter não teria, não vou dizer não teria vencido, mas teria tido mais dificuldades. O jogo desenrola quando o Tabata entra, seja pelo primeiro lance que o Porré perde chapa, que é o cruzamento dele, seja pela participação no gol e por todas as outras partidas que ele fez. Ainda como destaques positivos, eu coloco o Fernando, como destaque positivo o Fernando. Vocês perceberam a diferença que faz? O Romulo é mau jogador? Claro que não é mau jogador. Mas, cara, quando o Fernando entra, o Fernando tá aqui, eu tô aqui. Tá, o Inter acalma. O Inter, as coisas aqui, pum, o jogo tá no controle dele. Parece que o jogo tá aqui, o jogo tá na mão do Fernando. Esse aqui é o jogo, tá? O Fernando pega o jogo na mão e tá, pra onde é que a gente tem que ir? Não, agora a gente tem que ir pra cá. Tá aqui o jogo. Eu tenho que ir pra cá. Cara, que volante é esse Fernando, pelo amor de Deus? Tem algumas questões que obviamente não são tão boas, a gente precisa colocar aqui. Acho que o Bruno Gomes não fez uma partida tão boa na lateral direita como vinha sendo feito e tal, nada demais, mas não fez tão bem. O Gabriel Carvalho, que eu já falei incessantemente, o Romulo não fez uma partida ruim, mas o Fernando é muito melhor. Acho que a gente tem que olhar e ver assim, cara, o Roger, a partida de hoje com o Bruno Henrique de segundo homem, e o Bruno Henrique saiu exausto de campo, ele correu pra caramba, ele ajudou, mas ela destaca mais ainda a solução encontrada por ele pelo Thiago Maia. Porque não tem comparação entre o Thiago Maia e o Bruno Henrique. O Thiago Maia é mais. Isso não quer dizer que o Bruno Henrique é mau jogador, pelo contrário. Agora, que o Thiago Maia é bem mais do que ele é. E aí essa partida mostra dentro de tudo, de todas as qualidades que tem o Thiago Maia e do achado que foi o técnico Renato, do técnico Roger. Eu preciso colocar aqui no Renato, porque é o seguinte, o Renato começou a mexer bastante no time do Grêmio. Aquelas coisas que a gente já conhece, empilha jogador e tudo mais. Eu acho que houve um erro da parte dele que, se não era para marcar lá na frente, então joga com o Soteldo de Aravena, é um problema do Renato, mas joga com o Soteldo de Aravena e tenta sair nas escapadas do Internacional. Isso não acontece no primeiro tempo, mas acontece na reta final. O Renato ficou mexendo no time e o Roger tentando encontrar alguns contravenenos. E é verdade que eu acho... Primeiro, que o Inter tenta ali numa situação de quando não tem o Bruno Henrique, recua o Tabata, bota o Gustavo Prado. O Roger tentou ampliar o placar, o Roger não se acovardou num primeiro momento, mas viu que começou a perder espaço e aí começou a fechar. Bota um garoto, Luiz Otávio das categorias de base, um primeiro volante e tenta fechar a vida colorada ali. Mas aqui eu preciso colocar, eu acho, faltando uns 10 minutos foi mais ou menos isso, acho que o Inter... quis garantir o resultado muito cedo. Isso fez o Grêmio crescer. Tanto é verdade que o Soteldo teve suas possibilidades, que o Diego Costa teve uma bola de cabeça, que o Cleiton Sampaio, que fez uma boa partida, tá? Cleiton Sampaio cresceu, melhorou em relação a ele mesmo. Eu insisto, eu não acho que ele é o melhor zagueiro, eu não sei se ele vai dar certo no Inter. A única coisa que eu contesto, e contesto fortemente no Meneghetti, não vai ser por 2 partidas que eu vou avaliar um jogador que ele é um desastre. Eu posso até dizer, olha, no momento ele está desastroso, mas eu não posso, num jogador que eu não conheço, é diferente de contratar um jogador que a gente sabe que não performa no futebol brasileiro, mas ele estava na Europa e eu nunca tinha visto ele jogar em Portugal, nem sabia da existência do Cleiton Sampaio. E aí o Inter traz e diz, olha, tá aqui, tem um projeto de bom zagueiro, tô trazendo uma oportunidade de mercado. Eu vou dar chance, pelo menos, para ele provar que tá todo mundo certo ou todo mundo errado. E a verdade é que ele foi melhor em relação a ele mesmo. Mas acho que o Inter só precisa ver o seguinte, garantiu cedo demais, tá? Eu acho que o Inter tentou, o Roger tentou, vou ganhar. Tá, não conseguiu? Tá, então não vou perder. E recuou. Só que, por exemplo, se aquela bola do Diego Costa, eu sei que é o si, mas o Diego Costa tem uma bola na marca do pênalti, que ele era só cabecear e tirar do Rocher. Teve uma do Arezzo também que passa perto. O Grêmio teve suas oportunidades, muito porque eu acho que o Inter quis garantir o resultado cedo demais. Mas enfim, gente, definitivamente não é esse o principal negócio do Clássico Grenal. No final do dia, a lembrança desse clássico é: o Inter jogou para mais. O Inter só tem a lamentar uma coisa, era para ser goleada. Se o Inter vira 2-0 e termina 4, não era nenhum absurdo, era jogo para isso. Quer botar um gol pro Grêmio? Tá, um 4-1.
Um 3-1, um 3-0, qualquer resultado deste mais elástico é a única coisa que o Inter tem para lamentar. A única lamentação é não ter sido uma goleada. Tamanha diferença de atuação que foi dentro de campo o Grenal em que o Roger venceu o Renato. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.